E vamos começar. Fazendo um retrospecto da última aula. Deixa eu ver se alguém pediu mais para entrar. Um pequeno retrospecto da última aula. Nós vimos, dentro do nosso critério, deixa eu colocar aqui. Nós já vimos aqui, ó. Vimos uma pequena revisão do MATLAB, não foi? Vimos a série de Fourier e exemplos no MATLAB e no Scilab, coloquei para rodar para vocês. Nós teríamos no dia 6 no laboratório e no dia 7, mas isso não foi possível. Então, eu vou reprogramar aqui para nós refazermos isso. Isso aqui eu vou ver as datas que eu vou fazer isso aqui ainda. Eu vejo as datas depois. Para nós completarmos. Então, hoje, nós não vamos ter nossa hora de laboratório, certo? Eu vou pular essa aula de laboratório para a semana que vem. Porque nem todos vocês têm meu nome, meu Deus, um osciloscópio em casa. Então, eu vou pegar essa aula do laboratório. Vou colocar ela aqui. E vou pegar esse meu amigo aqui, uma introdução a filtros. Não basta nem varejeiro. Dá uma introdução a filtros. Eu vou pegar isso daqui para colocar aqui, para ver se a gente faz dia 15, tá bom? Vamos lá. Então, vamos ver uma recapitulada sobre a série de Fourier, nos exemplos que nós fizemos. Deixa eu abrir também aqui o Scilab. E nós vamos iniciar filtros. Scilab. Scilab, é tudo a mesma coisa. Pronto, está abrindo aqui já. Vamos para cá. Senhores, nós vimos no MATLAB que se eu tiver um sinal contínuo no tempo, ok? Se eu tiver um sinal contínuo no tempo, o que é que eu posso fazer com esse sinal? Eu posso representar qualquer sinal contínuo no tempo por uma série de Fourier. Isso a gente já viu no outro, não é isso? Se eu tiver agora um sinal contínuo no tempo, para que eu possa representá-lo na forma computacional, se eu tiver um sinal computacional, eu preciso, esse sinal não pode ser contínuo, porque um computador ele não trabalha com sinais contínuos. Tudo bem até aí? Certo. Vai trabalhar com sinais discretos. Então, eu preciso pegar amostras desses sinais, depois preciso quantizar esse sinal, discretizar o sinal, depois digitalizar o sinal, para que o sinal seja digital. Então, como eu tenho um sinal discreto, agora eu posso usar uma ferramenta chamada transformada de Fourier, onde o meu sinal eu estou vendo no tempo, e a transformada de Fourier vai fazer com que eu veja agora um outro domínio, esse sinal num outro domínio. Qual é esse domínio desse sinal? Frequência. A frequência. Muito bem, eu vou ver o sinal agora na frequência. Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida, senhores, até aí? Não, professor, pode prosseguir aí. Pronto, dúvida nenhuma, né? Eu estou aqui colocando, quero mostrar para vocês, um sinal senoidal completo, como é que ele é. Quando vocês lembram lá de Física 2, vocês pagaram ondas.
Alguém lembra de alguma coisa ainda disso? Alguém lembra de alguma coisa ainda disso? Lembra ou não lembra, senhores? Se não lembrar, por favor, diga. Eu estou aqui escrevendo a onda completa. Todos os parâmetros que nós vamos utilizar. O lambda vai ser igual a lambda SC dividido por F. Isso aqui é o comprimento de onda. Ok. Eu tenho K, que é o número de onda. Meu K nada mais é do que lambda 2π dividido por lambda, 2 vezes π dividido por lambda. Isso aqui é o número de onda. A gente vai fazer tudo bonitinho. Então, um sinal senoidal, ele é dessa forma. Ele é YM e vai multiplicar o seno de K vezes X, certo? No caso aqui, Kx é a posição que eu tenho. Então, X aqui eu posso considerar como 1, e depois eu explico. Menos ou mais, né? Posso botar um menos aqui, ou mais. Ômega 0, T. E eu vou ter também um mais, um menos, um φ, que é a fase. Então, isso daqui é que é o meu X aqui. Eu vou ter que dizer qual é a minha posição. Posso botar meu X aqui igual a 1. X igual a 1. Somente para a gente poder, que é a posição imediata. Posição instantânea. É isso mesmo, instantânea. Então vamos lá. Vamos ver essa equação aqui para a gente poder entender e eu conseguir continuar com onda. E a gente conseguir continuar. Então, se eu tenho uma onda senoidal, se eu tiver uma onda senoidal, cadê a função? Eu vou ter equação para onda senoidal. Cadê meu Kx? Eu quero a onda completa. Eu vou abrir o livro, que aqui está mais complicado. Deixa eu ver se está aqui. Aqui está sem a variação. Eu quero ela completa com defasador. Mas se não tiver aqui, pronto. Eu vou mostrar de duas formas, certo? Para vocês entenderem. Se conseguirem ver a minha tela, se vocês conseguirem ver a minha tela, eu tenho aqui a equação, certo? Que é uma função de uma onda senoidal. Então, ela é função da posição, x aqui é uma posição, e do tempo. Eu tenho uma onda, essa onda tem uma amplitude YM, ok? Ela é formada por ser um seno ou um cosseno, aqui foi utilizado um seno, aonde eu tenho Kx menos ômega t, onde K é o número de onda, é a relação de 2π dividido por lambda, X é a posição que eu tenho em um determinado momento, ômega é a frequência angular, nada mais é do que 2πf, e t é o tempo. Mas ainda tenho nele um defasador,
pode ser um mais ou um menos a constante de fase, que é o φ. Eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Deixa eu ver se está aqui a constante de fase. Kx menos ômega t mais ou menos φ vai ser minha constante de fase. Quero ver se eu pego ela aqui, mas eu não estou achando, não tem problema. Tá vendo se eu vi ela aqui de um outro formato, para ir mais rápido. Também posso ver da seguinte forma, vocês vão encontrar em alguns livros. Eu vou ter a amplitude A, que vai multiplicar o seno de Kx mais Bt, onde vê a velocidade e o tempo. Ok? Só que eu não vou trabalhar por aqui, eu vou trabalhar com a constante, com a fase. Então, essa fase eu vou ver pelo quê? Pelo ômega, que é a frequência angular, e o tempo, mais um deslocamento de fase. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Então, eu tenho aqui a minha equação, onde ela tem a amplitude YM, que eu também posso chamar de A, tanto faz. O seno de Kx, K eu já vi que é o número de onda, está aqui, ó. X é a posição instantânea, ômega 0 é a frequência angular, T é o tempo, aqui está o tempo, e eu tenho o meu φ, certo? Que é o deslocamento. Então, eu vou plotar, se a gente plotar, tem muitas plotagens, mas eu quero utilizar apenas isso daqui. Vou plotar apenas isso. Vou criar um outro programa aqui. Cadê? Vou criar um programa novo aqui. Vou copiar. Vou chamar esse programa de quê, meu pai? Agora aqui. Posso chamar esse programa do que eu quiser, mas deixa eu salvar ele aqui. Vamos salvar ele dentro lá da minha pastinha. E vamos lá aqui, princípios. Eu estou aqui na análise de Fourier. Eu vou chamar isso aqui de onda senoidal. Só assim, só para a gente ver. Então, vamos gerar aqui o gráfico. Meu fio aqui eu não botei ponto e vírgula, não foi? Meu fio. Veja, eu estou com minha onda, mas eu quero plotar outra coisa. Cadê meu fio aqui? Eu não botei o ponto e vírgula. Vamos lá. Se eu tiver aqui, eu vou somar em vez de subtrair. Posso subtrair. E aqui eu somo com a fase. O meu sinal, ele está aqui. Tá ok? Vou tirar esse bicho daqui. O hold on. Estou com o meu sinal. Quando eu ploto o sinal, tudo que eu estou vendo é uma senoide. Se eu plotar o sinal com o defasador e sem o defasador, o que acontece? Vocês conseguem visualizar? Vamos plotar os dois juntos. Toda vez está esse negócio aqui, quando eu perto. Vou voltar agora sem o defasador. Eu vou chamar isso aqui de sinal 1. E vou plotar o real. Eu vou colocar uma cor aqui. Quem está pedindo para entrar? Danilo chegou aí. Vou colocar aqui o sinal numa cor vermelhinha. 1. E o novo, com sem o defasador, vai ser o tempo pelo sinal 1. Eu vou colocar ele em azul. Eu vou colocar ele para ficar bonitinho, vou colocar ele pontilhado. Tá bom? Então vamos ver como é que a gente fica, esse sinal, esse gráfico. Qual é a diferença de um sinal para o outro agora? Qual é a diferença de um sinal para o outro? Eu estou vendo só no deslocamento. Ou está atrasado ou está adiantado em relação a um ou outro. É isso? Eu tenho um defasamento. Só um momento. Diga, filha. Meu quê? Meu vídeo nunca está ligado. Então, eu tenho aqui um defasamento. Eu tenho ondas defasadas. Vocês conseguem perceber? Como disse o Francal, ou uma está atrasada, ou outra está adiantada. Não é isso mesmo? Então, o que essa constante de fase aqui ela faz?
Ou ela atrasa, É ou um ela adianta o sinal, tudo bem? Tudo bem até aí, senhores? Eu posso dizer que ela gera Se um eu fizer defasamento aqui de fase, né? se é defasamento, fica meio redundante, mas você não está errado, né, Bruno? Se é um defasamento, tem que ser de fase, né? Concorda comigo? Ou não? Ok, professor. Concorda comigo, né? Se é um defasamento, eu estou tratando de fase. Mas você não está errado. Então eu vou ver agora, vendo entre os eixos positivo e negativo para a gente ver melhor. Porque aqui está com muito, o sinal está muito grande, eu tenho que diminuir a frequência, senão a gente não vai ver nada. Vou colocar apenas uma frequência de 10 Hz. Pronto. Se eu pego aqui no zero, alguém está pedindo para entrar. O Emanuel, finalmente o Emanuel apareceu. Se eu estou aqui com esse sinal defasado um do outro, né? O que é que eu posso ver aqui, ó? Pegando aqui exatamente do zero. Eu tenho um defasamento de quanto? Esse de quanto é o defasamento, quem vai me dizer aqui é o meu φ. Meu defasamento aqui é de π sobre 2 radianos. Dá quanto em graus? Π sobre 2 radianos. Dá quantos graus, senhores? Dá quanto em graus? Π sobre 2 radianos. Senhor, um círculo completo tem quantos π? Tem alguém me ouvindo 2. ainda ou caiu a ligação? Alguém me ouvindo? Sim, professor. Então, um círculo tem quantos π? Ele não tem 2 360 pi. graus. E aí, senhores, um círculo completo tem quantos π? 2. 2 π. Certo. E um π tem quantos graus? 2 pi, né? Um π tem quantos graus? 180. 180. E π sobre 2 tem quantos graus? 90. 90. 90. Então, se eu faço um gráfico aqui, botando π sobre 2, está aqui 20. Se eu faço aqui de π sobre 2, eu tenho um defasamento de quantos graus entre uma onda e outra? Noventa, né? 90 graus. Se é de π sobre 4, 40, vamos ver em π sobre 4 como é que ela fica? Eu tenho um defasamento de 45 graus. Tá vendo? Se eu botar somente π, eu vou ter um defasamento de 180. Dá para perceber o defasamento de 180? Enquanto um é mínimo, o outro é máximo. Se eu botar 2π, vai ficar um gráfico em cima do outro. Alguma dúvida? Qual é a amplitude desse sinal? A amplitude é dado por Ym. Tá bom? Então, aqui nós temos a função que gera o sinal senoidal. Poderia ser um cosseno? Se eu botar um cosseno, vai dar na mesma coisa. A diferença vai ser que enquanto um vai para cima, o outro vai para baixo. Enquanto um é máximo, o outro é mínimo. Vou mostrar. Ó. Se eu botar aqui um cosseno, olha o que acontece. Eles estavam bem direitinho, mas por quê? Por que agora ficou dessa forma? Porque um é seno e o outro é cosseno. Se eu usar os dois cossenos, pronto.
Todo mundo aqui já olhou um sinal senoidal no osciloscópio, né? Quando eu estou olhando um sinal no osciloscópio, eu sei se aquele sinal é um seno ou um cosseno, eu tenho como saber? Não, professor. Eu tenho como saber, senhores? Eu acredito que Não. não. Eu não sei onde é que ele começa. Eu estou vendo somente uma onda, então para mim tanto faz. Ele ser um seno ou um cosseno. Não, não tem como saber, não. Você não vê o. Você vê um corte temporal do sinal. Por isso que chamamos de sinal senoidal. Pronto. Tudo bem até aí, senhores? Então, nós vimos que se eu tivesse sinal, vou aumentar agora a frequência dele para 200 Hz. E agora, eu fizer FFT desse sinal, eu posso fazer uma figura 2 e posso plotar. Eu vou plotar a FFT dele. Eu vou pegar o ABS, o absoluto, da FFT de sinal. Tá lá. E vou mandar plotar. Vou plotar isso aqui. Vamos ver o que é que aparece? O que é que vai aparecer na figura 2? Pronto. Veja, aqui eu tenho o sinal. Tudo bem? E aqui eu tenho a FFT do sinal. Alguma dúvida? A FFT, enquanto esse sinal, eu não coloquei aqui. Qual é o eixo aqui? No eixo X desse sinal, o que é que eu tenho? No eixo X. Eu tenho o quê? Eu tenho o tempo, né, senhores? Não é o tempo? Se vocês olharem para o código, o sinal aqui eu tenho o tempo. Mas quando eu apliquei agora FFT, que eixo é esse agora? A frequência. É a frequência. Agora eu estou vendo um sinal no domínio da frequência. Eu estou vendo apenas 2 pontos. Correto? Correto. Porque quando eu resolver a FFT, ela vai resolver pela integral do seno e do cosseno. Qual é a integral do seno? Não é o cosseno? Não é? Vocês lembram? Eu sei que vocês estão com Sim, dificuldade. senhor, professor. Pronto. Quanto é? Aí o que é que eu vou ter? Eu vou ter apenas os valores de 0 e 1. Quanto é o cosseno de 0? Eu vou ter apenas esses valores. Cosseno de 0, cosseno de 90, cosseno de 180 e cosseno de 270 e 360. Esses cossenos, eles só dão 2 valores. Quais são esses valores? 1 ou 0, certo? É o 1 ou 0. Então, independente de como eu vou resolver aquela integral, eu só vou ter 2 valores. Ou vou ter um monte de 0, ou vou ter os valores de pico em 1, que é o que aparece aqui na intensidade do meu sinal, ou a quantidade de energia do meu sinal que eu estou vendo no domínio da frequência. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Professor, Diga-me. aí quando a gente vê esse sinal no domínio da frequência, porque ele só aparece no lado positivo. Porque você não vai ter frequência negativa. Não existe frequência negativa. Eu não tenho menos 100 Hz, tem? Eu não tenho menos 200 Hz. Certo, certo. Você compreende, Francal? Sim, compreendo agora. Então, eu vou ter 2,3 GHz, eu não tenho menos 2,4 GHz. Aí aqui, se eu fizer esses dois e fizer assim, ó, vou botar misto, vai ser igual, que é uma mistura,
de sinal para vocês verem como fica, tá certo? Mais sinal 1. A gente está só brincando aqui para a gente poder trabalhar. E aqui eu vou plotar, em vez disso daqui, eu vou plotar o MIST. Para vocês verem como é que fica. Vou plotar o MIST e aqui eu vou fazer a FFT do MIST. Veja como é que fica quando eu somo. Olha como fica o sinal. Alguém está pedindo para entrar aqui. Olha como fica o sinal. Tá vendo? Agora veja a FFT dele. Vocês lembram qual foi a diferença que eu botei entre eles, professor? Vocês lembram que o máximo que eu estava dando aqui no outro sinal era 900? E agora eu estou indo pelo menos acima de 1.200, perto de 1.300? Veja que a intensidade ou energia do meu sinal, ele aumentou. Por quê? Porque eu estou fazendo a mistura, a junção, a soma de dois sinais. Eu não tenho apenas mais um sinal, eu tenho a mistura de dois sinais. Tudo bem até aí? Entenderam, senhores? Posso continuar? Professor, volta lá a imagem novamente lá, anterior. Boto, meu irmão, Faz claro. uma pergunta aí. Aqui eu tenho um sinal, A outra certo? imagem A da FFT, É, pronto, tá aqui. só para entender melhor, professor, para esclarecer, acho que não tem pergunta boba. Como é que eu leio esse sinal aí? Olha, você tem o seguinte, você pode ver, despreze o sinal de cima, certo? Vamos olhar apenas para o sinal de baixo aqui, tá bom? Aquele sinal eu tinha ele no tempo, você concorda comigo? Sim, sim. Boa. Agora eu estou olhando pelo domínio da frequência. No domínio da frequência, eu tenho ele aqui, ó, a um pouco mais do que 100. A frequência é dada em quê? Né? Em hertz. Isso, resto. Um pouco mais do que 100 hertz. Tudo bem? Sim. Mas veja, qual é a intensidade desse sinal, a potência desse sinal. Lembra que eu mostrei para vocês, né? Se vocês forem ler a última apostila, a última apresentação, tem lá uma coisa chamada energia do sinal, não tem? Sim. A energia do sinal, eu consigo ver ela pela FFT, no domínio da frequência. A energia do outro sinal, ele só vinha até 900. Mas como agora eu estou misturando sinais, um é o seno, outro é o cosseno, eu aumento essa potência, certo? Mas veja que ela não dobra. A energia que eu estou vendo do sinal, ela aumenta significativamente, mas ela não dobra. Você entende, meu irmão? Estou compreendendo. Bom, eu quero que vocês entendam para que serve a FFT e como eu vejo a intensidade do sinal. Só, eu estou vendo o sinal na frequência e ele vai ter uma determinada potência, né? Uma quantidade de energia associada, potência não, uma quantidade de energia associada a ele, que também eu posso analisar como potência. Tudo bem até aí? Pronto. Alguém tem alguma dúvida sobre os tipos de sinais, o uso da FFT, a equação de uma função senoidal? Alguém tem alguma dúvida? Para a gente poder continuar. Senhores, alguém tem alguma dúvida? Professor, vou perguntar uma Diga. coisa. Naquele Pergunte. sinal que você mostrou, o senhor está me ouvindo? Estou Tá. ouvindo, sim. Pode Nesse falar. sinal que Esse você sinal mostrou o aqui, gráfico no domínio da esse frequência, isso mesmo. aqui é no domínio do tempo. Aqui é no domínio do A mim, tempo.
Esse é no domínio da frequência. No domínio da frequência. Esse. Pronto. Esse mesmo. Olha, esses valores no vertical ainda continuam sendo a amplitude, né? Que é energia. E esse de baixo, que está na horizontal, que vai aqui, o maior ponto, né? São dois. Um que foi logo no início, que foi acima de 100 kHz, e o outro que foi ali em quase 700 Hz, mais ou menos. Todo o sinal, quando eu for fazer a FFT, eu vou ter esses dois pontos de energia, sempre vai ser um no começo e no fim, ou eu posso ter mais de um ponto? Não, você não vai ter esses dois pontos no começo e um no fim, não. Certo? O que você vai ver... Eu posso ter mais de dois pontos? Você vai ter vários. Ok. Quando você fizer FFT, você vai ver, por exemplo, no exercício que eu quero falar, ver com o Danilo, se ele está disponível quinta-feira para a gente fazer o exercício lá no laboratório. Eu não vou estar presente, mas eu creio que dá para fazer lá no laboratório, certo? Você vai ligar o Arduino. Tá ouvindo, Bruno? Você vai ligar o Arduino. E quando você ligar o Arduino, que você ligar um motor CC dentro daquele circuito, você vai ter um ruído branco, um ruído gaussiano. Quando você apertar FFT, o que você vai ver vai ser um monte de coisinha como essa, todas mais próximas, certo? Nas frequências mais baixas. Então você vai ver que o ruído, ele vai aparecer, vai ter um monte, não vai ter somente uma, nem duas, nem três, vai ter um monte de subida dessa, toda nas frequências mais baixas. E nas frequências mais altas você não vai ver nada, você vai ver uma linha reta. Então, como é que vamos entender isso? Nós temos um ruído nas frequências mais baixas. Cabe a mim e a você identificar que frequências são essas, se aquilo ali está atrapalhando o funcionamento do meu circuito, para que eu possa fazer uma coisa que é importante que nós vamos iniciar hoje, chamada de filtro. Que eu preciso retirar esse ruído do meu sistema. Tudo bem até aí? Você entendeu, Bruno? Tudo bem, professor, eu entendi perfeitamente. Pronto. Alguém tem mais alguma dúvida? Ou eu posso continuar? Posso continuar, senhores? Danilo, Danilo, está nos ouvindo? Você nos ouve? Você tem condição de falar? Tá com áudio? Acho que Danilo está sem o áudio. Eu queria ver com ele se ele tem condições de nós fazermos esse exercício nessa quinta-feira. Se ele tem... Professor, é o da prática? Está sem microfone, né, Danilo? Você tem... falando, é da prática. Você tem tempo quinta-feira, Danilo? Para a gente fazer esse exercício? Eu converso com você amanhã, mostro ele bem direitinho. Pronto. Então, quinta-feira, vocês estarão no laboratório, certo? Quem tiver um celular com a internet legalzinha, leve lá. Ligue no laptop para poder acompanhar vocês também. Vocês todos já adquiriram o Arduino? Quem não adquiriu pode usar o do companheiro. Seria interessante você ter o Arduino para você poder implementar o código que está lá, ver se tem alguma falha, porque você vai começar a utilizar. Quem nunca utilizou um sistema microcontrolado, vai ser a primeira vez, é uma boa experiência, e você vai testar. Lá você vai ligar o sisteminha com os 3 LEDs com Arduino, vai ligar dentro do circuito um motor CC e vai verificar isso no osciloscópio. Você vai ver no tempo e depois vai apertar FFT para ver na frequência. E vai fazer um relatóriozinho disso que eu já coloquei até um modelo. É bem simples. Alguém viu lá o exercício como é? Alguém teve a disponibilidade de ver? Eu já fiz, professor. Já adquiri esse kit, já até... Tu mediu no osciloscópio? Não, eu não tenho esse instrumento aqui em casa, mas falta só isso aí agora fazer. Pronto, o interessante é a gente medir no osciloscópio, porque você não vê, eu não sei no seu caso, Francal, mas você viu se as lâmpadas começaram a piscar ou elas perderam alguma luminosidade? Eu não, assim, visualmente não, eu não percebi. Você não consegue.
Ele tem, porque, acho que é porque o motor desse que eu usei é novo, né? Não, mas é isso não. Você não veria. Porque a frequência que a lâmpada está vibrando é muito alta, na frequência de terahertz. Ah, tá. Enquanto a frequência do motor é muito baixa, não chega. Eu acho que o motor, aquele motor desse é o quê? É 100 E Hz? É 100. eu vi o datasheet Tem desse motorzinho que eu usei aqui, ele chega até 5.200 RPM. Então é muito alto, sim, né? não, mas 5.200 RPM, meu amigo, com a frequência de 1 trilhão por segundo, não faz muita diferença, não. Não, né? Porque a frequência da lâmpada é em terahertz, é acima de 1 trilhão. Eu vou ver se eu vejo amanhã, vou levar para o serviço amanhã, ver se lá tem laboratório. Eu consigo observar no osciloscópio primeiro. Antes de Aí, no osciloscópio você vai conseguir observar, que é isso que eu gostaria de fazer na quinta-feira com os senhores. Que já é o nosso primeiro trabalho. Tá certo? A gente fazer na quinta. Dá para fazer, né, Danilo? Esse Danilo aí responde. Tranquilo, então vamos lá. Quem tiver disponibilidade, vamos fazer quinta-feira esse experimento, tá bom? Todo mundo que tiver, por favor, leve seu Arduino, leve lá também tem material, lá tem LED também, você pode pegar. Lá vai ter, lá no laboratório que a gente usou lá em cima, já tem, vou falar com o Leandro para liberar. Lá já tem pelo menos 1 ou 2 osciloscópios, tem uma fonte. Então liga na fonte, tranquilo. Isso é uma coisa, não é bicho de 7 cabeças. Eu acho que o Danilo deve ter bem uns 10 osciloscópios em casa. Ele me mostrou para a gente outra vez que tinha pelo menos dois osciloscópios daqueles antigãos que não são nem digitais, ainda são analógicos. Aquele bicho é que é bom. Mas vamos para frente. Então vamos começar hoje em filtros. Antes de começar, alguém aqui da turma já estudou filtro? Só para eu ter uma noção. Eu não. Os senhores, Michel ainda não. Alguém já estudou filtros? Francal, Eu já, Larson. eu já dei uma estudadazinha já dos filtros, dos Jab, Butterworth, dei uma olhadinha. Certo. Então a gente vamos ver já, mas bem pouco. Então vamos ver uma. Vocês querem que eu dê essa parte de filtros mais detalhada, porque é uma parte importante, ou quer que a gente dê mais rápido e vocês vão pegando no caminho? Porque depende dos senhores, depende da velocidade que vocês querem. Posso Por me mim, prender um pouco mais? eu prefiro bem detalhado. Pronto, tudo bem. Então vamos devagar, tá certo? Então vamos aqui, ó. Esse material é o melhor livro que tem sobre o tema que eu coloquei para vocês. Não tem melhor do que esse. Não tem. Que é o livro do Pertence Júnior, certo? Amplificadores operacionais e filtros ativos. Mas ele não trata só de filtros ativos. Eu vou mostrar a diferença entre os dois. Filtros ativos e filtros passivos. Então vamos devagar. Você tem 2 tipos de filtros. Você tem o filtro passivo e o filtro ativo. Qual é a diferença do filtro passivo para o filtro ativo? É diferente da sua história, viu, Michael e João Vitor? Não tem nada a ver com a sua história, João Vitor e Michael. E a Mariana, né? Mariana e Michael, perdão. Mariana não tem nada a ver com a história de Mariana e Michael. O filtro ativo e passivo diz respeito à alimentação. Os filtros passivos, eles não precisam, eles usam elementos passivos, elementos que não recebem energia para funcionar. Por exemplo, um resistor, ele não precisa de uma fonte de tensão extra. O resistor, capacitor, indutor, ele não precisa. Porém, um amplificador operacional, quem já teve a oportunidade de ver um amplificador operacional, que vocês devem ver em Eletrônica Analógica 2, ele precisa de alimentação externa para que ele funcione. Aqui eu vou mostrar amplificador operacional. Um amplificador operacional, ele nada mais é, na prática, né, do que um pequeno circuito, tá vendo? Ó? Ele é um CI, ok? Tem de diversos tipos. Então, tem diversos tipos. Você tem o 741, você tem um monte de tipo de amplificador operacional, cada um com as suas devidas observações. O que é que ele faz? Ele vai amplificar o sinal e ele vai ser utilizado para N aplicações.
Ele, numa calculadora, você pode usar ele como somador, como subtrador, como integrador, ele faz integração, como diferenciador, ele faz derivada. Então, você tem diversas aplicações de um amplificador operacional. Então, aqui você tem um formato, isso aqui é esse triângulo, a ideia de um amplificador, certo? E ele usa duas portas, uma porta não inversora e uma porta inversora. Então, neste caso aqui, esse meu amigo, ele vai amplificar o sinal, o amplificador operacional de fábrica, ele já vem com uma determinada taxa de amplificação, isso aí vai em torno de 100 mil, 200 mil, vai depender do fabricante, mas eu posso controlar essa amplificação, isso aqui é uma forma de você controlar essa ligação de R1 e R2 na porta amplificadora, onde ela é controlada essa amplificação pelos valores de R1 e de R2. Então, se eu tiver uma tensão de entrada, eu posso controlar a amplificação desse sinal, por exemplo, eu entrei aqui com 1 volt, mas aqui eu quero que saia 10 volts. Se eu fizer uma ligação chamada de malha aberta nele, eu vou usar toda a amplificação do meu amplificador. Se for 100 mil, se eu tiver 1 volt, ele vai amplificar não a 100 mil, mas ao máximo que minha fonte externa, que vai estar conectada, ele tem 2 pinozinhos aqui saindo, que são a fonte externa, o máximo que minha fonte der, ele vai dar. Por exemplo, se eu estou com 1 volt na entrada e minha fonte é de 12 volts, o máximo que ele vai conseguir amplificar é 12 volts. Então, ele chega num certo gráfico e satura, fica reto. Porém, aqui eu posso controlar que amplificação eu tenho. Eu quero apenas que saia 2 volts. Amplifique apenas no fator de 2, de 1, de 10. Esse fator é dado por essa ligação. Mas essa não é a única ligação de um amplificador operacional. Então, esse é um elemento ativo. Tudo bem até aí, senhores? Posso continuar? Posso continuar? Pode sim. Bom, tudo bem. Então, nós já vimos que nós temos filtros passivos e filtros ativos. Os filtros passivos usam elementos passivos. Usam resistores, capacitores e indutores. Os filtros ativos vão utilizar o AMPOP, um amplificador operacional, que eu preciso de uma fonte extra que vai amplificar esse sinal. E ele vai ser o máximo que pode ser amplificado. Tá bom? Ele é utilizado basicamente em tudo que você trabalha com eletrônica. Você vai ter amplificador para absolutamente tudo. Então, você pode ver o filtro... Professor, Pode falar, meu irmão. Qual a pergunta, seu Luiz? todo filtro ativo tem que ser um operacional? Não. Eu estou dizendo que todo filtro ativo, ele precisa de uma fonte externa. Ele precisa de um elemento... E o amplificador operacional foi só para exemplo. É porque a maioria dos filtros ativos, o senhor vai ter um amplificador operacional. Na grande maioria. Vai ser difícil encontrar um filtro ativo sem um amplificador operacional. Tanto é que esse livro do Pertence é a maior referência na área, não tem um filtro ativo sem amplificador operacional aqui. Mas foi isso que eu perguntei. Todo filtro ativo tem que ter um operacional, né? Nem todo. O senhor tem algum exemplo aí, professor, de um que não seja... Nenhum. Não conheço nenhum circuito que não use amplificadores operacionais. Mas tem formas de você amplificar o sinal, certo? Com outros dispositivos ativos que não é o amplificador operacional. Só que isto não é algo que eu vou dizer assim, que seja eficiente e nem utilizado na prática. É apenas a nível conceitual. Entendeu, João? Vitor? Eu não posso dizer, seu Luiz, que só faz filtro ativo com amplificador operacional. Não. Você tem outros elementos que recebem energia para isso. Eu posso alimentar, posso ter outros tipos que não usam um amplificador operacional. Porém, na literatura, nós só temos o uso de amplificadores operacionais. Tudo bem? Não sei se eu fui claro. Tranquilo. Não sei se eu fui claro, seu Luiz. Sim, sim. Tá bom? Então, vamos lá. Você tem os filtros
E nós que eles podem ser utilizados em 3 aspectos. Isso aqui é importante, tá bom? Quanto à função que ele executa, quanto à tecnologia empregada e quanto à função de resposta. Ok? Então, você vai ter, pelo menos, ele colocou aqui 4 tipos de filtros. Mas não são apenas 4, eles são 5. Eu vou explicar por que ele não tratou do outro. Então, eu tenho o filtro passa-baixas. O que é que o filtro passa-baixas faz? Olha, passa-baixas, não é passa-baixa, não. Lembre, eu não vou tratar mais do domínio do tempo. Filtros não se trabalham no domínio do tempo. Tudo bem, Michael? Ok. Então, para que eu trabalhe no domínio da frequência, o que é que eu preciso fazer com o meu sinal no tempo? Fourier. Exatamente. Transformar. Eu já estou pressupondo que eu já fiz a transformada de Fourier, eu estou olhando meu sinal na frequência, tudo bem? Alguma dúvida até aí? Então, filtro é sempre no domínio da frequência. Eu acho que foi o seu Luiz que me fez essa pergunta, não foi, seu Luiz, na primeira aula? Sim, sim. Pronto, então, filtro, domínio da frequência. Passa baixas. Que baixas? Frequências mais baixas. Só permite a passagem de frequências a partir de uma determinada frequência de corte, chamada de FC. E as demais frequências superiores são atenuadas. Eu vou mostrar o exemplo deles. Eu tenho um filtro passa altas, enquanto passa baixas só deixa passar nas frequências baixas, o passa alta só deixa passar as frequências mais altas e corta a frequência mais baixa. Tudo bem? Eu tenho um filtro passa-faixa. Ele vai ter uma frequência mais baixa, uma frequência mais alta, e ele vai deixar apenas passar aquilo que está delimitado. São frequência de corte 1, frequência de corte 2. E tem o rejeita-faixa. E tem um outro filtro que não está aqui, que é o filtro passa-tudo. Olha, professor, se ele vai deixar passar tudo, o que esse filtro faz? Esse filtro ele é um defasador. Ele modifica a fase. Então, a fase estava, por exemplo, de uma forma, e eu vou alterar a fase lá em 90 graus, em 180 graus. Tudo bem? Tudo que Então, é um defasador. O que faz eles... Nesse caso, é um defasador. O que faz ele ser um filtro. Não, mas ele é chamado de filtro. É um filtro chamado de passa-tudo. Ele passa todas as frequências, mas altera a fase. É o nome dele. Entendeu, seu Luiz? Eu sei que a gente sabe que é um defasador, mas o nome técnico dele é filtro passa-tudo. Tá certo? Tanto é que ele não trata aqui desse filtro. Então, aqui eu tenho a simbologia. Sim, deixa eu te perguntar. Os filtros ativos, ele pode ser qualquer um desses aqui também, né? Também. Isso aqui é o conceito básico de filtros, tanto para filtro passivo como ativo. Eu não vou dar filtros ativos porque vocês não viram amplificador operacional. Ainda que está lá na ementa, mas eu não tenho condições de dar, porque eu teria que dar amplificadores operacionais, que é uma disciplina, um conteúdo de uma disciplina toda, porque tem que aprender a calcular, identificar como você utilizar os diversos tipos de ligação, certo? Para que você tenha diversas respostas de um amplificador operacional. Isso não é uma coisa trivial, mas eu vou dar também, mas eu não vou dar de uma forma como se vocês já conhecessem o que é, entendeu, seu Luiz? Senão, seria somente vomitar conteúdo. Isso não é bom. Então, nesse caso de filtro, serve por dois. Eu tenho a simbologia de um filtro passa-baixa, veja só. Passa-baixas. Olha para o símbolo. Cortou a alta, passou quem? A baixa. Filtro passa-altas. Deixou passar a alta, cortou a baixa. Não é simples? Passa-faixa. Ele corta a alta e a baixa, deixando passar somente a mediana. E o outro? A mesma, só que invertido. Rejeita a faixa. Ele vai rejeitar uma faixa e deixa passar o resto. Então, vejamos como são esses filtros. Deixa eu girar aqui. Deixa eu girar. Gira de novo, gira de novo. Pronto. Ficou melhor de ver agora? Então, aqui eu tenho o filtro, filtro passa-baixas. Esse HJ ômega. Ômega, o que é ômega, senhores?
Ômega é o quê? É a frequência angular. Ômega é a frequência angular. 2π vezes f. Então, aqui eu tenho uma função, certo? Do meu filtro. A função do meu filtro. Então, ela é uma função H, que ela... Veja que eu tenho uma parte imaginária, J é o número imaginário, e está relacionada à minha frequência angular. Tá bom? Depois a gente vê como calcular isso aqui, como chegar nele. Veja, o ponto de corte que eu estou vendo aqui é K dividido por raiz de 2, ou seja, menos 3 dB. Quando ele diz que menos 3 dB em relação ao ganho máximo, meu ganho máximo é K, eu tenho K dividido por raiz de 2, vai dar 1 sobre raiz de 2, que é aproximadamente 70% do sinal, não é? Lembram disso? 0,707? Então, o que é uma queda? Uma queda de 3 dB. Numa queda de 3 dB, nós já vimos, eu tenho quantos por cento do sinal aqui? Se eu estiver olhando na potência do sinal em dB. Vamos lá, senhores. Uma queda de 3 dB significa que é quantos por cento de queda? Alguém lembra? Se não lembrar, digo, professor, eu lembro não. Eu digo. Não, professor, na verdade eu não estou lembrado mesmo, porque eu já estudei. Uma queda de 3 dB... Professor, a queda é uma queda de... é de 50%. É a metade do sinal. É a metade da potência. 3 dB é a metade da potência. Tudo bem? Aqui, essa queda é de 3 dB? Não. Essa queda aqui é de 6 dB. Em 6 dB, eu tenho aproximadamente 70% do sinal. 75%, para ser mais exato. Porque eu tenho 3 dB e a metade, que é 50%, e a metade da metade. Quanto é a metade da metade? A metade de 50% é 25%. Então, eu tenho uma queda de 75%. Por isso que ele está dando K dividido por raiz de 2, ou seja, aproximadamente 70% do sinal. Nesse ponto, eu tenho aproximadamente 6 dB. O ideal seria aqui, ó. Eu vou mostrar esses gráficos direitinho. Mas veja, eu tenho uma queda de 3 dB, aqui tem uma queda de 6 dB. Então, um filtro ideal, eu tenho que ter a ideia de duas coisas. Eu vou ter o filtro ideal. O que é o filtro ideal? Eu tenho a minha função aqui, meu K, que é a minha amplitude, ele está vindo aqui na minha potência, legal. Ele vem, corta. Isso aqui estão as frequências mais baixas, ele chega na frequência de corte, ele cai de uma vez. Isso aqui é o filtro ideal, ele faz justamente esse quadrado. Só que no filtro real, eu não tenho condições de fazer isso. Então, eu vou ter um ponto em que ele vai começar a cair, tá vendo? Ó? Até chegar um ponto. Quando chega o ponto de corte, é onde eu tenho aqui o meu filtro ideal. Esse corte que eu vou dar, aqui nesse caso, é em menos 6 dB, ou 70% do sinal, 1 sobre raiz de 2, vezes K. Alguma dúvida? E ele vai cortar exatamente na minha frequência de corte. Aí eu vou ter a diferença entre o filtro, o que eu espero do filtro real, o filtro ideal, em comparação com o filtro real. Isso daqui para o filtro passa baixas. Aqui eu vou ter a mesma coisa para o filtro passa... aqui eu passa baixas, exato. Aqui eu passa altas. Ele vai cortar as frequências mais baixas e deixar passar apenas as frequências mais altas. Veja que o formato desse filtro qual é? Na frequência de corte, ele deveria cortar tudo aqui da potência, chegava aqui e deixava passar o resto. Mas só que ele não faz isso. Ele começa a crescer, ó, exponencialmente, vai crescendo como uma função logarítmica ou exponencial, dependendo de como eu estou avaliando, e aqui ele chega na frequência de corte até chegar ao máximo. Então, eu tenho a relação do filtro ideal
e do filtro real. Para um filtro passa-faixa, as frequências que estão abaixo de FC1 e acima de FC2, elas são cortadas. E só vai ter aqui só vai ter sinal. O que eu vou ver de frequência estará dentro de FC1 e FC2, ou seja, a minha largura de banda, que é o que eu estou tratando, vai ser de FC2 menos FC1. Essa largura de banda é chamada de BW. Isso é chamado de BW. Ou bandwidth, largura de banda. Esse BW nada mais é do que FC2 menos FC1. Ou LB, largura de banda. Você pode também colocar em português, para mim não faz a menor diferença. Geralmente a gente usa em inglês LB, largura de banda. FC2 menos FC1, que é o que está aqui. E, exatamente no meio, eu tenho a minha frequência central, que eu chamo de F0. Tá bom? Esse é o passa-faixa. E como é que é o formato do rejeita-faixa? Veja, o rejeita-faixa é como se eu pegasse um filtro passa-baixas, tá vendo? E um filtro passa-altas. Eu somasse um passa-baixas com um passa-altas, eu vou ter o rejeita-faixa. Porque ele vai rejeitar essa faixa aqui do meio, entre FC1 e FC2, com uma frequência F0, que é a frequência central. Alguém tem alguma dúvida a respeito dos tipos de filtros aqui? Passa-baixas, passa-altas, passa-faixa e rejeita-faixa? Alguém tem alguma dúvida desses tipos de Não. filtros? Entre o passa-faixa e o rejeita-faixa, eles têm eles têm algo em comum aí, né, professor? O senhor pode analisar eles como sendo a junção de um passa-baixas com um passa-altas. Aqui você vê bem a diferença entre um passa-baixas, né, e um passa-altas. E aqui eu tenho uma inversão dele. Só vai passar no passa-faixa essa faixa de frequência que está entre FC1 e FC2. E no caso do rejeita-faixa, justamente a frequência que não vai passar está entre FC1 e FC2. Tudo bem? Tranquilo. Pronto, aqui deixa eu girar novamente aqui. Pronto. Você vai ter aqui, deixa eu voltar para cá, você vai perder alguma coisa aqui que deve ser lida. Vamos lá. Não. Então, você tem as respostas dos filtros na imagem que nós vimos, certo? Ele colocou a letra K, como eu já disse, para indicar o ganho máximo do filtro, e a notação H de J ômega, ou simplesmente H, representa o módulo do ganho da tensão do filtro em termos da relação de ômega, que é 2πf, ou frequência angular. Tudo bem? Então, ele vai analisar caso a caso. Por isso que eu perguntei a vocês se queriam que eu fosse mais devagar. No caso de um filtro real, a curva da resposta pode ser dividida em diversas faixas. Vamos tratar primeiramente de um filtro passa-baixas. Eu tenho a faixa de passagem, a faixa de transição e a faixa de corte. E aqui está o filtro passa-baixas. Ok? Eu tenho a faixa de passagem, que é a faixa de passagem. É justamente as frequências que vão passar, vão ser... Eu tenho uma faixa de transição que me diz justamente qual é a frequência, que ela se inicia da frequência de corte até meu FS. Tá bom? Eu tenho uma frequência de transição. Tenho o meu FC e tenho o meu FS. Aqui, nesse ponto de menos 3 dB, eu tenho 50% do meu sinal. Vou ter 50%. É isso mesmo, 1 sobre raiz de 2. Não é 0,7, né? Eu acho que aqui ele deve ter dado uma vacilada. Mas não tem problema.
que seria menos, não menos 3, mas menos 6 dB. Para muitos filtros, você pode usar o valor de menos 6 dB, deixa eu mudar aqui, de menos 6 dB ou de menos 3, tá bom? E aqui eu tenho o corte exato da minha frequência. Para frente não vai ter mais nada. Então, eu tenho uma faixa de passagem, uma faixa de transição e a faixa de corte. Com a queda de 3 dB, que ele está mostrando aqui 3 dB, aqui eu tenho uma queda de 50% da minha potência, do meu ganho, que eu teria em K. Então, de K, e aqui, lembrando que isso aqui é uma faixa logarítmica, que eu estou trabalhando em 3 dB, daqui para cá eu tenho uma queda de 50% do meu sinal. Nesse ponto da frequência de corte, eu tenho apenas 10% do meu sinal. Tudo bem? Até aí? Tudo bem, senhores? Posso continuar? Posso continuar, senhores? Alguém não entendeu a faixa de passagem de transição de corte? Pode, professor. Sim, pode continuar. Pronto. Veja, que filtro é esse que eu estou analisando agora? Olhe para cá, vamos voltar para cá. Ele é um passa-baixas? Não. Ele é um passa-altas? Não. Olha que formato desse filtro. Aqui eu tenho passa-faixa e rejeita-faixa. Qual o formato desse filtro? Ele é um passa-faixas ou um Esse daí rejeita-faixa? parece um passa-faixa. Ele é um passa-faixa. Por quê? Só vai deixar passar uma determinada faixa a partir da frequência de corte. O que está para baixo e o que está para cima. Onde eu tenho a minha primeira... Aqui eu tenho aqui o meu primeiro corte, tá vendo? E aqui eu tenho o meu segundo corte. Eu tenho o meu FC1. Por que FC1 e FC2? Que é a minha potência, o meu ganho em menos 3 dB. E tenho o meu F0, que é FC2 menos FC1 dividido por 2, vai dar exatamente o FC0. É o meio. Vou até escrever aqui, ó. Certo? Meu F0, ele é encontrado da seguinte forma. Ele vai ser meu FC2 menos FC1 dividido por 2. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Veja, a minha faixa de passagem para esse filtro foi definida em menos 3 dB. A minha transição vai da frequência de corte 1 até o meu FC1 e do meu FC2 até minha frequência de corte 2, meu FS2. Tudo bem? Ou não tudo bem? Ele escolheu esse FS aqui, ó. Ele está dizendo como uma forma arbitrária. Ele podia ter escolhido qualquer coisa que ele quisesse, mas ele escolheu qualquer frequência, mas ele definiu aqui. Tudo bem, senhores, até aí? Podemos continuar. Aqui ele bota o conceito de filtro passivo e de filtro ativo. Os primeiros filtros ativos foram gerados por válvula. É difícil você encontrar algum circuito valvulado hoje. Eu não conheço nenhum. Certo? Os filtros ativos utilizavam transistores. Depois foram modificados e estão utilizados amplificadores operacionais como elementos ativos. E nós temos também os filtros digitais. Como foi colocado lá em cima, os filtros também podem ser classificados de acordo com a sua função, certo? Função de aproximação. Ainda ele apresenta aqui 3, não são somente esses. Você tem diversos tipos de filtro. Ele apresentou aqui o filtro Butterworth, o Chebyshev, o Cal, você ainda tem o filtro elíptico e outros tipos de filtros, que nós podemos ver também.
Então, são funções de aproximações. A Cauler também é um filtro elíptico, perdão. Tem outros tipos de filtros que são utilizados com essas funções de aproximação. Tem diversos deles. Você pode pegar livros aí que você vai encontrar vários tipos. Então, tem algumas coisas interessantes que nós temos que ver nos filtros passivos, certo? Ou nos filtros em geral. Um fenômeno chamado ressonância, um outro fenômeno chamado fator Q, o fator de qualidade, e seletividade. Tudo bem? Então, vamos falar, tratando de um circuito RCL em série, ok? Então, vamos ver a figura 7.3. Eu tenho aqui um circuito RCL, onde eu tenho um indutor, tenho uma determinada tensão, né? Tenho uma corrente, tenho um indutor, um capacitor e um resistor. E tenho um V2 com uma corrente. Essa corrente aqui é zero, saindo de V2 para V1, e tem uma corrente máxima saindo de V1 para V2. Então, que não tem bicho de 7 cabeças. Então, sabemos que como eu tenho um indutor, um capacitor e um resistor, eu vou ter um circuito aqui e eu vou ter uma determinada frequência de funcionamento desse circuito. Então, nós já vimos, vocês lembram lá, quando vocês viram, porque, meu Deus do céu, foi eletrônica, lógica não, foi o... A gente viu uma disciplina, que eu não me lembro agora, que a gente viu os números complexos e nós vimos esse tipo de circuito. Análise de circuito. Análise de circuito. Em CC, não foi? Circuito corrente contínua. Ou foi corrente alternada? Alternada. Corrente alternada. Circuito corrente alternada. Então, nós vimos que essa impedância, ela é dependente da frequência, tá vendo? Z é a impedância, tem uma impedância dependência da frequência. Então, essa impedância, nós vimos que ela é um número complexo. Ela tem uma parte real, que é dada pelo valor do resistor, e tem uma parte imaginária, que ela pode ser indutiva ou capacitiva. Lembram disso? Todo mundo lembra? Sim, professor. Lembra, né? Então, quando é que esse circuito está em ressonância? Ele está em ressonância quando a minha parte imaginária valer quanto? Zero. Eu tiver apenas a parte real. Eu tiver meu ômega L menos 1 soma em ômega C igual a zero. Quando isso acontecer, eu tenho apenas a parte real, então meu circuito em série está em ressonância. Eu não vou ter parte imaginária. Tudo bem até aí? Quando isso acontecer, eu vou ter a minha tensão com a minha corrente em fase. Vocês lembram da imagem da tensão com a corrente em fase? Assim, ó. Não sei se dá para ver aqui direitinho. Eu acho que aqui dá para ver melhor. Dá para ver daí? Ou está pequeno demais? Não sei se aqui fica melhor. Eu tenho a tensão com a corrente em fase. Veja, eles cortam, iniciam no mesmo ponto, passam no mesmo ponto, só a amplitude deles é que é diferente. A amplitude da tensão e da corrente são diferentes. Mas eles vão cruzar no eixo de ômega T, sempre no mesmo ponto. Assim eu tenho que eu não tenho parte imaginária. Se eu olhar aqui, ó, eu tenho um circuito onde eu não tenho nem L nem R, ou seja, eles estão em zero. Então eu tenho apenas a parte real. Se eu estiver vendo pelo diagrama de impedância polar, o que é que eu vou ver? Vou ver apenas a parte real, não tenho parte imaginária. E quando eu vejo pelo diagrama de fase tensão e retensão e corrente, eles estão tudo em cima do eixo do eixo da parte real. Então, eles estão em fase. Não há defasamento entre eles. Quando eu tenho aquela parte imaginária de uma reação, seja ela de uma atuação, seja ela do indutor ou do capacitor, eu tenho uma coisa como essa. Então, eu vou ter aqui é um circuito indutivo.
Se ele é indutivo, ok? Eu vou ter esse tipo de defasamento entre a minha tensão e a minha corrente. Se ele fosse capacitivo, estaria invertido. Enquanto um vai para cima, o outro vai para baixo. A gente lembra disso. É a inversão dos tipos de circuito. Então, nesse caso, certo? Onde eu tenho que ter essa parte imaginária zerada, ela vai acontecer da seguinte forma. Meu ômega L menos 1 sobre ômega C tem que ser igual a quanto? A zero. Não é isso mesmo? Então, meu ômega vai ser igual ao meu ômega zero. E meu ômega zero tem que ser a 1 sobre raiz de LC. A isso nós dizemos que é a frequência de ressonância do meu circuito. Aonde um módulo de Z de ômega, da impedância em relação à frequência angular, tem apenas a parte real, que é a resistência. Então, para isso acontecer, eu preciso de um valor de indutor e de capacitor, ok? Que zere isso daqui. Que esse meu amigo aqui venha para zero. Por quê? Ômega é igual a um do outro. Cortando esse com esse aqui, vai dar 1. Porém, eu preciso de valores que apareçam em L e apareçam em C para que este fator aqui chegue a zero. Aí eu tenho o meu circuito em ressonância. Alguma dúvida até aí? Onde ômega zero eu não disse, mas ômega zero é a minha frequência fundamental. Por exemplo, quem aqui escuta rádio? Alguém aqui escuta rádio? Eu escuto. Acredito que todos, né? Aí quando você tem uma rádio, seja lá que rádio for, CBN, Mirante, Jovem Pan, você não tem que sintonizar numa determinada frequência. Aquela frequência é a frequência de ressonância, no qual 1 sobre que ela diz respeito ao ômega zero e ela é 1 sobre raiz de LC. É a frequência no qual essa parte imaginária ela é cancelada, ficando apenas a parte real. Tudo bem até aí? Então, essa frequência central, essa frequência angular aqui que eu tenho, né? Esse ômega zero, é justamente na medida ele está no centro da variação de fase de θ. Quando eu olho para a frequência, tenho lá uma frequência, tem um ângulo, né? Que ele está variando de menos 90 a 90 graus, e justamente nesse centro aqui, onde cruza o zero, onde eu não tenho nem efeito capacitivo, nem efeito indutivo, é que é a minha frequência de ressonância. Tudo bem até aí, senhores? Deu para entender o que é frequência de ressonância? Sim. Nesse ponto, nós vamos tratar de outra coisa que ele chama aqui de BW, alguns chamam de LB, que é a largura de banda. Em inglês aqui, bandwidth. Então, veja, o que é a largura de banda? Muito simples. A largura de banda é onde eu tenho a minha frequência de corte, minha frequência que eu vou tratar, se eu vou cortar em 0,7 ou menos 3 dB, certo? É a frequência que eu vou ter de corte superior menos a frequência de corte inferior. Isso vai me dar essa largura de banda em hertz. No caso aqui ele está dando em ômega, em 2πf, né? Mas geralmente nós trabalhamos ela aqui na frequência em hertz. Por exemplo, eu tenho lá a Wi-Fi, certo? Wi-Fi, vamos ver qual é a frequência, quais são as frequências de Wi-Fi, para a gente poder ter um exemplo. Em vez de dizer, é muito melhor mostrar, né? Wi-Fi. Deixa eu ver se ele mostra aqui. Pronto, tá aqui, ó. Eu tenho diversos tipos de frequência aqui.
Queria a frequência de Wi-Fi mais baixa. Frequência de Wi-Fi, deixa eu pegar aqui. ISM 2.4 GHz. Ver se ele mostra aqui. Pronto. Bem fácil. Dá para ver aí a tabela ou não? Tá difícil de ver. Deixa eu copiar essa tabela aqui para botar aqui no Word. Vou aqui com Ctrl O para ficar melhor para a gente ver. E aqui eu aumento, né? Vamos aumentar aqui. Conseguem ver agora? Sim. Pronto. Então vai. O que é que eu estou vendo aqui? Ele diz que a frequência ela vai de 2,4 GHz no Brasil a 2,4835. Qual é meu BW? Qual é a minha largura de banda? 2,4835 menos 2,4 GHz, né? No caso, 83,5 MHz. Alguma dúvida? É difícil isso? É difícil? Não, professor. Não. Então, a largura de banda é a frequência mais alta menos a frequência mais baixa que eu estou tratando nesse tipo de filtro. Para esse tipo de filtro, aqui eu tenho a frequência, a largura de banda. E eu tenho também, se eu pegar a frequência mais alta menos a frequência mais baixa e dividir por 2, eu encontro minha frequência central. Professor, só explicação um pouquinho mais sobre essas larguras de banda aí dos países, não é? Por que isso? Cada país ele tem um protocolo diferente, seu Luiz, para trabalhar com tudo que o senhor pode imaginar. Não existe um padrão só. Existe o padrão europeu, muitas vezes é determinado pelo I2R. Existe o padrão americano, dado pelo I3E, onde entra as bandas chamadas de ISM, certo? Que é Industrial Scientific Medical Protocol, certo? Bandas de ISM. Nós temos outras instituições, como, por exemplo, o FCC, que também determina algumas larguras, alguns tipos de frequências máximas e mínimas de funcionamento de diversos tipos de protocolos. Então, cada país ele segue um ou mais tipos desses tipos de protocolos, um ou mais protocolos desses. No caso do Brasil, Brasil, Canadá e Estados Unidos, ou melhor, o Brasil seguiu os Estados Unidos e o Canadá, fica mais fácil de dizer, né? E também uma parte da Europa, usando esse tipo essa largura de banda, pegando a frequência mais baixa e a frequência mais alta. Já o Japão não. O Japão já usa outro tipo de frequência, assim como a Espanha e a França. O que significa isso? Que se você comprar um equipamento no Japão para usar no Brasil, não vai funcionar. Tudo bem? Se você comprar na França ou na Espanha para usar no Brasil, parte dos canais que são disponibilizados para esse tipo de tecnologia será perdido, porque no Brasil eu tenho até 85,5 MHz de largura de banda, enquanto na França eu só tenho 37 e na Espanha eu só tenho 30. Então eu diminuo o meu número de canais e a possibilidade de passagem ou recebimento de envio ou recebimento de informação. Tudo bem? Tudo bem, senhores? Posso continuar? Tranquilo. O fator de qualidade, ele pode ser visto de algumas formas, certo? Aqui ele vai mostrar, o fator de qualidade nada mais é do que meu ômega zero, que ele está dando aqui, ó, que é a minha frequência central, dividido por LR. L é o meu valor em Henry do indutor e R meu valor em ohms do resistor. Então eu tenho ômega 0L dividido por R. Eu tenho o meu fator de qualidade. Isso aqui no circuito RLC. E isto eu estou dando na frequência de ressonância, onde meu F0
É a minha frequência de ressonância. Tudo bem? Ou não tudo bem? Veja que meu ômega C2 e o meu ômega C1, eu posso representá-los como sendo funções dependentes de Q0, do meu fator de qualidade. O meu fator de qualidade também eu posso ver pelo lado da frequência de outra forma. Meu fator de qualidade nada mais é do que a minha largura de banda dividida pela minha frequência de ressonância. Vamos lá. Vamos olhar para esse gráfico aqui, para essa tabela, certo? Eu vou colocar aqui. Vamos aqui para a gente poder caminhar. Vou botar uma equação aqui para a gente poder ver, certo? Vamos lá. Senhores, eu tenho aqui meu FC2, opa, desculpe, deixa eu voltar aqui. Meu FC2, aqui no Brasil vale quanto? R$ 83,5. Não, meu FC2 aqui vale 2.435 MHz. E meu FC1? 2.400. Meu FC1, ele vale, 2.400 MHz. Tudo bem até aí? Quanto é que vale meu BW? Aí é 83, né? 1.5. Meu BW vai ser quem? Vai ser 2.435 menos 2.400. Isso dá quanto? 83,5 MHz. E aqui tem um ponto. Desculpe. 83,5 MHz. Isto aqui é o meu BW. Tudo bem até aí? Agora a pergunta. Qual é a minha frequência de ressonância? Meu F0. Como é que eu sei o F0? É o meu BW, né? Dividido por 2. Quanto é que fica? Quanto é que dá 83,5 dividido por 2? Dá quanto, senhores? Vamos lá. Dá quanto? Vamos, senhores. Dá quanto? 41,75. Pronto. 41,75 MHz. Agora, qual vai ser meu F0? Meu F0 vai ser 41,75 MHz mais 2.400. Entenderam por quê? Ou eu somo com 2.400, ou eu subtraio de 2.483,5. Qual vai ser essa frequência aqui? 2.441,75. Essa é a minha frequência de PW dividido por 2, deixa eu botar aqui para ficar melhor, mais meu FC1, que é 83, mais 2.400. 83,5 dividido por 2. Desculpe aqui, faltou o dividido, viu? Me perdoem. 83,5 dividido por 2 mais 2.400. Pronto. Aqui eu tenho o meu FC0, que é justamente o que está aqui. Então, se eu tenho o meu F0, como é que eu encontro o meu fator de qualidade Q?
Como é que é meu fator de qualidade? Ora, se meu fator de qualidade Q0, ele é igual ao quê? É igual ao meu BW dividido por F0. Alguém não consegue ver isso aqui? Que o Q0, é BW dividido por F0, ou F0 dividido por BW? F0 dividido por BW, perdão. Botei invertido aqui, não foi? Não foi isso, senhor? Botei invertido? F0 dividido por BW. Se você está procurando qualidade, aí tem que botar o quê? Zero na... F0 dividido por BW, desculpe. Tinha colocado V0 dividido por BW. Isso aqui é o meu fator de qualidade em relação a F0. Nesse caso aqui, qual seria meu fator de qualidade? Quanto é que é meu F0? 2.401,75 dividido por quanto? Quem é meu F0? Quem é meu BW? 83,5. Dá quanto isso, senhores? Só dividir. Aí você vai ter o fator de qualidade. Quanto? 29,2. 29,2. Eu tenho aqui 29,2. Aí o que é que ele diz? Quanto maior for o fator de qualidade, tanto mais estreita é a largura de banda. Ou seja, maior será a seletividade do circuito. E que não tem uma dimensão. Ou seja, que não é em ohm, que não é em volt, que não é em watt. Não. Ele é adimensional. Ele é adimensional. Tá certo? Então, veja. Se eu tenho um Q mais alto, é o que ele está dizendo aqui, ó. Quanto maior for o fator de qualidade, Q, mais estreita é a largura de banda. Então, você tem diversos tipos de largura de banda para diversos tipos de tecnologia. Uma largura de banda estreita, eu tenho um Q alto. Se eu tiver uma largura de banda larga, você tem banda larga e você tem banda ultra larga. Por exemplo, essa banda aqui que nós utilizamos, ela tem 83 MHz, não é isso? Mas você tem, por exemplo, aplicações como o UWB, que são largura de banda ultra larga, então, de bandas ultra largas, perdão, UWB, que vai para 10,1 GHz. A frequência sai de 3 GHz, de 3,1, 10,5 GHz, perdão. Ela vai de 3,1 GHz até 10,6 GHz. Então, você tem a banda ultra larga, você tem banda larga, você tem banda estreita. Quando você tem esse maior o fator de qualidade, mais estreita é a banda. Nesse caso aqui, nós temos 83 MB, nós temos banda estreita. Temos aplicações para 60 MB, banda estreita. Nós temos banda larga. Já ouviram falar de banda larga? É só que se eu ouvi falar em banda larga, professor. Banda larga é porque você vai ter uma largura de banda acima de 200 MB. Aí você já tem a consideração de banda larga. 200 MB, 300 MB, 500 MB. Ah, eu dou 500 MB de largura de banda. Então você já tem uma largura de, você já tem uma banda larga. Okay? A banda estreita é abaixo de 200. Abaixo de 100. Abaixo de 100. Alguns já consideram, alguns dentro dos livros técnicos vão considerar 100 um valor intermediário, 150 banda larga, vai depender muito. Tá vendo? Meu Q0 é F0 dividido por BW. Isso vai identificar a seletividade. Professor, como é que eu vejo na prática a seletividade de um filtro? Olhe para esses dois filtros.
Esses dois filtros, eles são todos dois, eles são passa-faixa ou rejeita-faixa. O que é que vocês acham? Vamos voltar para ver? Esse material já está disponível para vocês, tá certo? Vamos lá. Estou com ele aqui, ó. Aqui é o passa-faixa, aqui é o rejeita-faixa. Com quem que ele se parece? Um passa-faixa, né? Então, veja. Então, estou vendo um filtro passa-faixa. Tá vendo? Agora, veja, qual é a diferença desse filtro passa-faixa para esse filtro passa-faixa? Qual dos dois tem maior largura de banda? É a qualidade, né? Não. Qual dos dois tem maior largura de banda? É o Da esquerda ou da direita? É o da esquerda. Da esquerda tem maior largura de banda. Todo mundo consegue ver isso? Então, se ele tem maior largura de banda, ele tem baixa seletividade. O Q dele é menor. Maior, perdão. Se ele tem alta seletividade, a largura de banda dele aqui, ó, é menorzinha. Dá para ver? Ele é mais seletivo. Por que seletivo? Menos frequências. Ele está selecionando as frequências que eu quero. Está selecionando aquele número menor de frequências. Ou seja, na prática, no circuito de um rádio, você encontra mais rápido aí a emissora. Você teria menos frequências na sua... Você teria uma largura de banda menor, então você teria menos frequências para você se preocupar, para dividir lá o seu circuito. Certo? Aí vamos fazer uma brincadeira e uma comparação aí. Eu tenho aí João Vitor, Mariano e Michael. Qual dos dois é mais seletivo? Qual dos três é mais seletivo? E aí, o que é que dizem? Mariano quer dizer que Mariano escolhe melhor, né? É uma quantidade menor de frequências. Então está dizendo que Michael e João Vitor, o que aparecer está na frente, está valendo. É isso, Michel? Mariano é o cara. Brincadeiras à parte, só para descontrair, mas dá para vocês entenderem a ideia de seletividade em relação ao fator de qualidade? Ou não? Dá para entender? Sim, sim. Pronto. Então, aqui, semana que vem, vou parar aqui para a gente ver os filtros, de acordo com a função dos filtros, né? Bluetooth, o Cheb-Cheb e os outros. Mas, vejam, nós temos algumas características que eu tenho que ver, certo? A frequência de ressonância é o F0, né, professor? A frequência de ressonância aqui é a mesma. Porém, eles têm a mesma frequência de ressonância. Porém, um é mais seletivo do que o outro. Michael e Mariano. Michael pega qualquer coisa. Mariano é mais seletivo. Você tem larguras de bandas diferentes. Tudo bem, senhores? Vocês conseguiram entender pelo menos o básico dessa primeira parte? Eu vou parar aqui a gravação, porque para dar alguns anúncios a vocês. E depois eu vou disponibilizar a gravação, tá certo?